O esporte é algo que muda a vida das pessoas de forma muito positiva. Ao longo da história nós temos desportistas incríveis com carreiras perfeitas e talentosas. E dentre todas essas pessoas, talvez a mais incrível seja o lutador de boxe peso pesado Muhammad Ali. A história desse cara parece um filme e a gente vai descobrir o porquê de ninguém querer mexer com ele. Mas primeiro, não esquece de já deixar o seu like aqui embaixo, não esquece também de se inscrever no canal. Se você quiser receber as notificações, tem vídeo todo dia aqui no Mundo Inverso, é todo dia um vídeo diferente. E claro, prepara, tá? Porque hoje eu preparei a história de Muhammad Ali pra vocês. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Nascido em 1942, Cassius Marcellus Clay Jr. recebeu o nome do seu pai e possuía 5 irmãos, além da sua mãe, que era uma doméstica. Clay cresceu durante a época de segregação racial nos Estados Unidos. Isso moldou seu ponto de vista acerca de questões sociais e políticas pelo resto da vida. Sua mãe inclusive reconta a situação que o fez perceber a segregação ali como a dificuldade absurda que era, quando Cassius foi negado um copo d'água em uma loja, por causa da sua cor de pele. Ele cresceu como uma criança brincalhona, mas ligada nos fatos ao seu redor, claro. Aos 12 anos de idade, uma situação tensa aconteceu. Clay teve sua bicicleta roubada por um ladrão e espumava de fúria quando um policial de Louisville, chamado Joey Martin, apareceu. Clay disse que daria uma surra no ladrão de bicicletas, e o policial, que também era treinador de boxe, sugeriu que para dar uma porrada em um ladrão ele primeiro precisava aprender a lutar. Não era uma questão simples. Então ele sugeriu o esporte. Cassius ficou com essa informação na cabeça, mas só começou a lutar após efetivamente assistir uma luta na televisão. Então, óbvio que ele começou a se interessar, né? Clay conseguiu um treinador e ao longo dos anos, enquanto não estreava competitivamente, treinava e malhava com muita vontade. Sua estreia veio em 1954 contra Ronnie O'Keefe e a partir daí, bom, Cassius não parou mais. Venceu contra Ronnie e durante todo o início da sua carreira perdeu apenas 5 vezes. Ganhou 2 luvas douradas nacionais, um título da União Atlética Amadora e eventualmente nas Olimpíadas de 1960 em Roma. Ganhou também medalha de ouro, viu? Detalhe, isso é tudo antes de se tornar profissional, tá? É só assim o início mesmo da carreira. Até as Olimpíadas, Cassius não trabalhava como boxeador profissional e mesmo assim seu recorde como amador era o de 100 vitórias e 5 derrotas. Por sinal, ele perdeu a medalha de ouro mais ou menos um ano depois de ganhar, mas calma, esse era só o começo. Começo da carreira. Depois das Olimpíadas, Clay se filiou virando um boxeador profissional. Em 29 de outubro de 1960, ele venceu uma luta contra Tani Hussein, no que era a sua estreia profissional, e a partir daí não perdeu simplesmente uma luta até o final de 1963. Mesmo lutando contra pessoas extremamente experientes, incluindo um ex-treinador seu, Clay não perdia nenhuma, e seu recorde profissional estava completamente imaculado. É claro que ele não vencia todas sem tomar algumas pancadas, né? Afinal, é uma carreira ali de risco iminente, mas sua fama estava completamente decidida. Além de não perder, Clay se tornou famoso por seu comportamento nas lutas, que envolvia zoar e diminuir os seus oponentes antes da batalha começar, quase como se estivesse provocando de propósito pra, né, cometer erros bobos, entendeu? As regras, né? O soco de Clay era tão potente que por vezes seus oponentes ficavam com cortes profundos nos olhos e também no queixo, viu, família? Outras vezes eles saíam com inchaços gigantescos e olha, algo que Clay era muito bom de fazer. O que é bom lembrar aqui, família, que esse cara era vamos dizer aqui, um peso pesado. Ele media 1,90 m de altura, então seus golpes obviamente tinham uma chance de dar errado pra quem recebia, né? Durante esse período de vitórias, Clay lutou contra Doug Jones, que estava em seu próprio território, Madison Square Garden. Mesmo deixando Clay tonto no primeiro round, Jones perdeu no resto da partida, o que fez com que Cassius fosse recebido com vaias e lixo no ringue, viu? Assistindo a luta de casa, Sonny Liston, o campeão da classificação peso pesado, pegou uma raiva absurda de Clay. Essa raiva seria eventualmente resolvida, mas a princípio Liston chamou atenção por apenas uma afirmação. Ele disse que caso lutasse contra Cassius, Clay teria que ser preso de novo. Ou seja, você entendeu, né? Que ele tá dizendo ali que caso ele lutasse com Cassius, ia dar morte na parada. Clay e Liston.
É, família, finalmente esse momento chegou. Eu tava arrepiado aqui. Liston era campeão de peso pesado fazia uns 10 meses e basicamente ninguém estava a favor de Clay. Era uma situação onde analistas na televisão temiam pela vida do lutador literalmente. Alguns falavam pra ele sair da cidade para evitar estragos piores e outros dizendo que Clay muito provavelmente desmaiaria antes da luta começar de medo. Liston era um cara com temperamento difícil, conhecido por ser o boxeador mais perigoso e brutal da sua época. Não era só os 10 meses que ele tinha como peso pesado, era o fato de que ele era um ex-presidiário, falava com raiva e ameaçava as pessoas, e olha que ele tinha uma energia muito brutal mesmo. Johnny Tocco, treinador não somente de Sonny Liston, mas também de George Foreman e Mike Tyson, diz que entre os três, Liston tinha um soco mais forte e violento, viu? E chegou em um nível onde alguns boxeadores se perguntavam se era justo ter um cara desses no esporte. Afinal de contas, qualquer pessoa que iniciou seu treinamento de boxe enquanto não tinha nada pra fazer por estar na cadeia, devia ser temido. Afinal de contas, vamos combinar, família. O cara só lutou boxe porque não tinha nada pra fazer. Cê é louco, vamos recapitular essas coisas aqui. Mas bom, quando você combina isso a um lutador inimigo, é fácil entender porque todo mundo acreditava que Cassius Clay perderia sem muito esforço seu rival, né, ali. Bom, ele era um cara rápido sim, mas era mais novo, provavelmente mais fraco e tinha também um fator de arrogância que o transformava naturalmente em uma pessoa mais detestável pela mídia. Seu estilo era rápido e leve, e isso não batia muito bem com os pesos pesados ali, né, já que recebia socos e, bom, sairia voando. Mas bom, a galera não estava totalmente errada, inclusive o mais errado mesmo era Liston, que ao invés de treinar o que treinava normalmente, agiu de forma preguiçosa e pouco ele fez. Clay não deixava barato, é claro. Nesses pontos, suas já famosas zoações com o inimigo haviam se tornado literalmente rodas de poesia, onde ele narrava uma forma de rima sobre o seu oponente ali, só pra zoar mais, né? É uma parada tão específica dele que existem pessoas que afirmam que foi Muhammad Ali o primeiro precursor do rap, já que suas rimas tinham tudo que uma batalha de rap normalmente tem: inteligência, humor, habilidade e, claro, agressividade. Clay rimava de uma forma que fazia as frases dos outros lutadores, as zoações que a gente ainda usa até no UFC, parecerem uma bobagem, família. E sinceramente, meio que eram mesmo, viu? Enquanto Clay fez um poema, apesar de ser mais um rap, né, com até 16 versos, com muita brincadeira e metáforas, Liston só disse pra Clay não fugir, porque ele seria a fonte de renda dele. É óbvio que Liston comeu o chão. A luta durou alguns rounds. Liston tentou derrubar Clay logo no primeiro, mas foi bobo e caiu nos truques de velocidade de Muhammad, que conseguiu cortar o olho esquerdo de Liston, família. Essa foi a primeira vez que Liston sofreu um corte em uma luta, e o resto da batalha foi igualmente brutal pro veterano. Mas também não foi nada fácil pra Muhammad não, viu? A pomada que Liston usou ficou em suas luvas, e por isso Clay passou praticamente todo o resto da batalha sem conseguir enxergar muito bem, já que a pomada estava em seus olhos e ardia bastante. No sexto, Muhammad Ali dominou, e no sétimo levou Liston ao chão, ganhando o título de peso pesado e sendo na época o boxeador mais jovem a conseguir isso. Após a partida, Clay trocou seu nome duas vezes, primeiro para Cassius X e depois, após se juntar ao islamismo, por Muhammad Ali. Após isso, Clay não é mais Clay, é Muhammad Ali, então vamos parar de chamar ele de Clay, tá bom? E Cassius também. Bom, ele viajou pelo país e lutou com diversos boxeadores, vencendo todas as partidas, inclusive contra lutadores invictos, viu? Um deles em uma luta considerada uma das mais feias da história, onde após ser zoado pelo boxeador que recusava usar seu nome novamente, Ali prolongou a partida para 15 rounds, para ter certeza que o combatente seria punido bastante. Muhammad não tava pra brincadeira de jeito nenhum, família. E isso tudo estava acontecendo na improdutiva e estúpida guerra dos Estados Unidos com o Vietnã. Ali chamou muita atenção por recusar a convocação obrigatória do exército, e isso fez um estrago absurdo na carreira do cara, viu? Revogaram o cartão de luta dele e o proibiram de lutar, e quando os jornais o perguntaram o porquê de não aceitar a convocação, sua motivação foi simples: nenhum vietnamita nunca foi racista com ele, então ele simplesmente se recusou a lutar, visto que os maiores inimigos dele estavam no próprio país.
Dos seus 25 até seus 29 anos, Ali não lutou, sendo sistematicamente negado em todos os estados. Seu caso só começou a melhorar quando a opinião do público sobre a guerra do Vietnã começou a se tornar negativo. Então Ali, que já era uma figura pública anti-guerra, tornou-se mais anti-guerra ainda. Após ganhar na corte federal, Ali automaticamente voltou a lutar, e sua primeira luta foi contra Oscar Bonavena, luta essa que ele venceu. Automaticamente isso o tornou candidato à luta contra Joe Frazier, o mais recente campeão peso pesado. Antes do final, Ali teve duas lutas tão importantes quanto sua luta contra a Sonny Liston. A primeira foi contra Joe Frazier, a qual foi denominada a luta do século. Foi contra essa máquina absurda, o campeão dos pesos pesados nos anos em que esteve fora dos rings, que Ali teve sua primeira derrota profissional. Durante a luta, Frazier provou ser um atacante mais brutal que Ali, e mesmo recebendo golpes, os defendia com muita violência, viu? A perda foi brutal, no último round de um gancho de esquerda, que uns dizem ser um dos golpes mais fortes do boxe. Eventualmente lutaram novamente em uma segunda luta, onde Ali foi vitorioso, em uma luta para igual de igual, porém era tarde demais. Joe Frazier já não era mais campeão, então Muhammad Ali ter ganho dele não fez tanta diferença assim. Outro campeão já havia ocupado seu lugar, George Foreman. George Foreman, o mesmo das grelhas, havia roubado o título algumas lutas antes, com a primeira vitória contra Joe Frazier. Muhammad estava na ilha de frente para lutar contra o boxeador novo e poderoso. Foreman não somente havia um dos golpes mais fortes de toda a história dos pesos pesados, como também havia completamente devastado dois rivais que Ali, teve sua história ali como boxeador. Então ele fez história com os caras e esse cara também tá fazendo. Novamente, Ali se encontrava contra a mídia especializada, a galera que palpitava contra o esporte ali, né? Com 32 anos, longe do seu primor físico, lutando contra um boxeador mais assustador que ele, ninguém acreditava que Ali seria capaz de vencer. Mesmo assim, antes da luta, ele entregava suas rimas e gozações que ele mais sabia fazer, né? Que cara top, né? Durante a luta, um evento gigantesco chamado Rumble in the Jungle, Ali lutou de forma assustadora. Ele se aproximava das cordas e deixava George atacá-lo, o que não faz o menor sentido quando a gente para pra pensar, né? É como deixar um trator te acertar e desviar no último segundo. Algo tão estranho que alguns dos que observaram a luta julgavam ser um movimento ilegal. Foreman se irritava conforme Ali o cansava próximo às cordas, claro, era uma estratégia, né, família? Desviando dos golpes e desferindo golpes na cabeça e abdômen do lutador. E mais assustadoramente, caçoando de George enquanto mesmo tentava atacá-lo. No sétimo round, Foreman desviou um soco forte contra o queixo de Ali, e de acordo com o próprio boxeador, a única coisa que Ali disse foi: só isso, George. É tipo o meme do já acabou, Jéssica? Muhammad Ali, cara, você é louco, né? No centro do ringue, no final da luta, George Foreman caía exausto após um soco. Bem no meio do pandemônio e da confusão contra tudo e todos, né? Muhammad Ali reclamava seu título de peso pesado em um 4 contra 1 e uma audiência mundial de 1 bilhão de pessoas. Sua última luta de extrema importância foi também contra Frazier, o Trilla em Manila, no meio do calor nas Filipinas. Ali o Frazier desferiam golpes e velocidades altíssimas, família. A luta só terminou quando os olhos de Frazier estavam tão inchados que ele era incapaz de ver. Então ocorreu um nocaute técnico. De acordo com Muhammad, mesmo não sendo sua última luta, já que ele eventualmente lutaria algumas outras vezes após esse evento, essa foi a luta com que ele esteve mais próximo da morte. A impressão foi tamanha que o lutador considerava Frazier o maior boxeador de todos os tempos, depois dele, é claro. Aposentadoria. O fim da carreira de Ali foi algo meio triste, família. Entre lutas onde ele perdia ou lutas que ganhava sem muita inspiração, o final dos anos 70 foram uma clara indicação de que os tempos promissores ali do atleta haviam passado. É claro que a idade chega pra todos, mas para um lutador de boxe é algo particularmente triste. Durante uma de suas últimas lutas após sair de uma tardia aposentadoria, em 2 de outubro de 1980, Ali perdeu de forma triste, dopado e tonto de remédios para tireoide. Sua última luta foi em 11 de dezembro do ano seguinte, onde perdeu novamente e pela última vez. Acredita-se que essas duas últimas lutas contribuíram para seu estado de decadência de saúde, já que Ali piorou consideravelmente após as duas ali. E sua condição principal, o Parkinson, mostrou-se um impedimento ainda pior, família. Ali focou o resto da sua vida em sua fé e na manutenção de sua comunidade, e morreu no dia 2 de junho
junho de 2016. Esse homem foi o líder da era de ouro do boxe, e sua história é de superação e perseverança com certeza. Muita coisa ficou de fora, já que o vídeo é focado em um fragmento da sua vida. Então se você gostou e você quer ver mais sobre ele, é só você procurar a biografia de Muhammad Ali na internet. Tem muita informação e encontrei muita coisa pra fazer esse vídeo aqui pra vocês, e eu tenho certeza que você vai ver ainda mais. Desculpa inclusive que esse vídeo tá longo pra caramba, tá? Mas família, esse vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever no canal e não esqueça que tem vídeo todo dia aqui também, tá? Então a gente se vê amanhã. Um abraço e até amanhã. Valeu!